Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula do meu canal, do seu canal, A Língua que Você Fala. Aproveita e dá um like lá pra gente, faz a inscrição no nosso canal, porque o nosso canal é especializado em língua portuguesa, é isso aí. Quem quer desvendar os mistérios da língua portuguesa, quem quer escrever bem, interpretar, aprender sobre os gêneros textuais, se liga no nosso canal A Língua que Você Fala. Na aula dessa videoaula, nós vamos falar sobre um gênero textual antigo, mais velho do que contos de fada, que é o gênero textual mito, né? Para começar, aí no slide aí da capa da nossa videoaula, vocês veem um quadro, né, que faz referência ao mito de Pandora. Então, vou começar essa videoaula aqui falando da história da Pandora, ok? A Pandora, ela ia se casar e ela foi ao Monte Olimpo e ganhou de presente de casamento para o seu futuro marido uma caixa que os deuses deram para ela e falaram que ela não poderia abrir, né? Mas, como nós mulheres somos muito curiosas, a Pandora resolve abrir essa caixa e lá de dentro sai todas as maldades, todas as coisas ruins do mundo. A Pandora se desespera e ela tenta fechar essa caixa mágica, só que ela não consegue. E aí a única coisa que não sai dessa caixa é a esperança, é a única coisa que fica dentro dessa caixa. Este é o enredo do mito, um dos mitos mais famosos, que é a caixa mágica de Pandora, ok? Então vamos nessa videoaula desvendar o universo dos mitos, beleza? Bom, o nosso próximo slide, antes de eu falar das características do gênero textual mito, eu trago para vocês também um outro exemplo de mito, que é o mito de Narciso. Narciso era um jovem grego, lindo, maravilhoso, que todas as mulheres da Grécia eram apaixonadas por ele, mas ele não olhava para nenhuma delas. Um belo dia, Narciso, passeando, na floresta, ele se depara com um lago. Ele nunca tinha se olhado no espelho. E aí ele para nesse lago, abaixa e ele vê a sua imagem refletida no lago. Pois é, o Narciso apaixona por ele mesmo. Daí os psicólogos falam, do complexo de narcisismo. Quem é narcisista é aquela pessoa que é apaixonada por si, aquela pessoa que, como diz vocês aí, galera, que se acha. Esses são os narcisos. Então, esse é mais um dos mitos gregos famosos, A história de um rapaz que, de tão lindo que era, vê a sua imagem refletida no lago e se apaixona por ela. E vou aproveitar e dar um spoiler aqui para vocês. Ele se apaixonou tanto pela sua imagem que ele se atirou no lago e morreu afogado, o pobre do Narciso, ok? Bom, e de onde vem, Pandora, Narciso, Hércules, Poseidon, Zeus? De onde vem isso tudo? O mito, ele tem uma característica muito próximo da fábula e do contos de fada, porque é um gênero textual de tradição oral. O que é isso? É um gênero textual que ele não nasceu escrito, ele nasceu de histórias que o povo contava e ia passando, de geração para geração através de contar a história. Então, só depois de muitos anos, muito tempo, é que alguns autores resolveram, pegar essas histórias, do povo da época lá na Grécia Antiga, em Roma Antiga, e trazê-las para dentro dos livros. Então, repito, reforço para vocês. Mito tem uma característica igual a contos de fada e lendas, porque
é um gênero textual que não nasceu escrito, ele nasceu oral. As pessoas contavam as histórias para as próximas gerações e isso foi se passando até chegar aos nossos dias. Só que nos nossos dias a gente já consegue achar esses mitos nos livros, ok? E o que é esse mito então? Primeiro, tipo textual do mito é a narração, porque vai contar uma história. Mito é todo texto narrativo que explica um conhecimento do universo, da humanidade, de determinado comportamento humano ou de fenômenos da natureza. O mito, ele surge para explicar aquilo que a ciência ainda não explicava. A gente vai lembrar que o mito ele existe há séculos e séculos atrás, né? As ciências, ela não existia ainda, ele vem antes da ciência. Então, a função primordial do mito era explicar para o povo da época, lá na Grécia Antiga, lá em Roma Antiga, para explicar fenômenos da natureza, comportamentos do ser humano, como que surgiu o universo, né? Era para isso que surgiu o mito. Então, eles são de tempos remotos, quer dizer, muito antigos. E os mitos, eles revelam, na verdade, traços da cultura do povo que o criou. Por exemplo, na humanidade eu tenho dois tipos de mitos mais importantes, que são os mitos gregos e os mitos romanos. Então, se a gente começar a pesquisar a história desses mitos, a gente vai ver particularidades da cultura grega e particularidades da cultura romana, né? Lembrando que um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento para as futuras gerações e explicar fato que a ciência ainda não havia explicado, beleza? Então, no próximo slide eu trago o exemplo, né, de um dos deuses, porque deuses, semideuses, ninfas, monstros, tudo isso faz parte, são os tipos de personagens que eu vou encontrar no mito. Aí eu trago Poseidon. O Poseidon, na mitologia grega, ele é o rei dos mares. Ele é filho de Cronos, que é o deus do tempo. Então, como eu estava dizendo, né, o Poseidon, por exemplo, o mito do Poseidon é para explicar sobre os mares, né? E o movimento do mar, a fúria que de vez em quando o mar está, para isso que eles criaram. Então, os gregos antigos, eles acreditavam que o mar era dominado por esse Deus que controlava os monstros que eles acreditavam que havia dentro dos mares, né? Não dá nem para criticá-los, né, galera? É a cultura deles. Na Grécia Antiga, quando os gregos eles iam, né, para o mar, eles tinham muito respeito, porque eles acreditavam que tinha lá o Poseidon e o Poseidon era o único capaz de dominar os monstros que habitavam no mar, ok? Agora vamos falar das características. Para a gente produzir um mito, galera, o que precisamos ter em mente? Para começar, personagens. É um texto narrativo, então tem que ter personagens. Personagens de mitos são seres sobrenaturais. Eles são deuses, semideuses, são monstros, ninfas, desde que tenha elementos sobrenaturais. Aí, por exemplo, eu tenho o Hércules. O Hércules, ele é um herói grego, né? Ele não é um deus, mas ele tem uma força descomunal, uma força que nenhum ser humano tem. Então, todos os personagens dos mitos, eles têm força sobrenatural ou eles têm algum elemento sobrenatural, algum poder sobrenatural, que eles tornam eles capazes de enfrentar monstros, fúrias da natureza e até a própria condição humana. Segundo detalhe,
Espaço. O espaço do mito costuma se desenvolver em ambientes sagrados, como é o Monte Olimpo, né, para os gregos antigos, ou então em florestas, né? Normalmente, antes dessa civilização atual que a gente tem aqui, as pessoas não viviam em cidades, né? Elas viviam no campo. Então, é muito comum. Ou o espaço é sobrenatural, ou o espaço é uma floresta, ok? Bom, aí vamos lá. Se é um texto narrativo, eu vou ter que ter o tempo. O tempo do mito a gente chama de tempo mítico. Por quê? Porque se refere a um passado muito remoto, quer dizer, muito antigo. Os mitos, o tempo dos mitos se referem à origem da criação do mundo e do universo. Por isso que muitos deles vai explicar essa criação do mundo, ok? Os fatos. Se é um texto narrativo, tem que haver os fatos narrados. Eles são separados por um grande intervalo de tempo e não corresponde ao nosso tempo hoje, ao nosso tempo comum. Como eu já disse, né, o tempo é mítico, porque ele é muito remoto, ele se refere ao início da criação do universo, né? Então, assim como na fábula, né? Assim como nos contos de fada, é muito comum as histórias começar com expressões do tipo era uma vez, certa vez, há muitos anos atrás. O mito também, ele tem um tempo indeterminado, um tempo impreciso. As histórias dos mitos também começam com expressões do tipo há muitos anos atrás, ok? Bom, e agora eu trago para vocês no próximo slide outro deus grego, que é o Cronos. O Cronos, ele é conhecido como o deus do tempo. Ele tem o poder sobrenatural de controlar o tempo, né? Na história dele, ele teve 3 filhos com a Reia, que esses 3 filhos é que conseguiu salvar os Zeus, o Cronos, né, de morrer, que é um dos filhos do Cronos, é o Zeus, aí o outro é o Poseidon, que é o deus dos mares, e o Hades, que é o deus do inferno. Então, do Cronos vem o Zeus, que é o deus dos deuses para o grego e mora no Monte Olímpico, né? Cronos teve, né, filhos com muitas outras mulheres, e ele é responsável também por ter povoado um pouco o mundo, ok? Mas lembrando que ele é mais conhecido como o deus do tempo, aquele que tem a força sobrenatural de controlar o tempo, tá bom? Ainda nas características do mito. Então, além do tempo ser indeterminado, o espaço ser sagrado ou um espaço mais natural, né? Os personagens são deuses, semideuses, que têm sempre poderes sobrenaturais. O mito, ele tem um caráter explicativo ou simbólico. O que é isso, galera? Porque o mito, ele é criado para explicar alguma coisa na criação do universo. Então, mito está ligado a uma determinada data ou uma determinada religião. Que os gregos antigos, os povos romanos antigos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em mais de um deus, né? Então, o mito, ele procura explicar a origem do mundo, procura explicar a origem do homem, né? Sempre através de seres sobrenaturais como deuses e semideuses. E então, portanto, o mito, ele vem para explicar a realidade através de suas histórias sagradas, né? Povoadas de deuses. Mas mito não tem nenhum embasamento teórico, galera. Quer dizer, a explicação que os povos gregos, romanos, né, davam para os fatos, para a criação do universo,
é uma explicação que não é baseada, não é cientificamente comprovada, mas elas eram aceitas como verdade para os povos da época, ok? Bom, tem acontecimentos históricos que podem se tornar mitos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês no Brasil. No Brasil, a gente tem o mito do Tiradentes, a gente tem o mito da Chica da Silva. Tudo isso porque, desde que as pessoas de uma determinada cultura agreguem uma simbologia, né, a um fato que foi relevante, foi importante para aquela cultura, acaba-se que a própria população ela é responsável por criar mitos. Então, no mito de Tiradentes, por exemplo, né, que são mitos mais atuais, o Tiradentes ele é visto como um herói para os mineiros, porque um herói para o Brasil, né? Ele foi responsável, né, pela liberdade de do estado de Minas Gerais, tudo isso, né, num tempo mais antigo, e até hoje ele é visto como herói. A Chica da Silva também, em menor grau, né, devido ser mulher e ainda negra, né, tem-se o preconceito, mas ela foi vista na história de Minas Gerais como uma negra que se tornou poderosa devido ter se juntado com um comendador, né, da época, e ela acabou salvando muitos escravos e tendo muitos filhos. Então, assim, a própria população de determinada época, de um determinado espaço, ela acaba criando-se mitos, né? Então, todas as culturas possuem seu mito, galera? Sim, todas as culturas têm mito, né? Alguns assuntos são comuns, como a criação do mundo. Eu vou ter mito dos povos indígenas explicando a criação do mundo do mesmo jeito. Eu vou ter mito dos povos africanos explicando a criação do mundo, que é diferente do que está na Bíblia, ok? Então, assim, todo mito ele tem essa função de explicar algo que não é comprovado pelas ciências, né? Mito é uma coisa, a ciência é outra. E por fim, neste slide, que eu quero deixar bem claro para vocês, mito não é fábula, não é conto de fada e não é lenda, né? Só lembrando, ser sobrenatural, tempo mítico, espaço sagrado e função de explicar algo que as ciências na época ainda não tinham explicado, essa é a base de mitos, ok? Por fim, né, a linguagem. Qual a linguagem adequada para se escrever um mito? Bom, se você está aí pensando em criar um mito, você vai lembrar que na linguagem utilizada costuma ser a linguagem formal. Registrar um mito no papel, escrever, colocar no papel um mito, você deve usar a linguagem mais formal. E os mitos, né, que era para assustar a população da época ou explicar, galera, os autores, né, os que colocavam os mitos no papel, eles utilizam muito assim, a história quando vai ser contada é um tom assim muito grandioso, com o uso de muitos adjetivos. No mito tudo é grande, se tem uma montanha, a montanha é grande demais. Tem um animal feroz, o animal é feroz demais, entenderam? Tem lá um semideus que tem força, quer dizer, ele tem força demais. Então é tudo muito grandioso, tudo muito como se fosse um espetáculo. E no mito também se usa muito epitetos. Para vocês entenderem melhor o que é epiteto, epiteto pode ser comparado com apelido. Então, por exemplo, o Tiradentes é um epiteto, ele é um apelido do personagem da história brasileira chamado Joaquim José da Silva Xavier, né? Então, epiteto é o mesmo que apelido. Então, por exemplo, Cronos é o nome. Qual é o epiteto do Cronos? É o deus do tempo. Poseidon é o nome. Qual é o epiteto?
é o deus dos mares. E por aí eu vou. Dionísio é o nome. Qual é o epiteto do deus Dionísio? Né? É o deus do vinho, tá vendo? Tudo isso é usado porque os deuses, eles têm a força, eles têm a representação, e essa representação é o apelido que eles ganham. Outra coisa, usa-se a linguagem formal porque, né, dessa forma é muito mais fácil caracterizar esses personagens mitológicos, né? A linguagem formal, ela vai ajudar o autor a fazer uma característica mais grandiosa, né? O Hércules é o cara na face da terra que ninguém é mais forte do que ele. Ele tem uma força tão descomunal que ele matou um leão só no abraço, ele quebrou todos os ossos do leão. Então o Hércules, o epiteto para ele é a força, ele é o homem mais forte do mundo para os gregos, ok? E aí no próximo slide eu trago esse exemplo, né, uma pintura, né, que o artista retratou como seria o Hércules matando este leão. Na história da mitologia, o Hércules ele tinha que cumprir 12 trabalhos. Isso foi imposto porque ele é filho de Zeus com a Hera e ele é filho de uma traição. Então, para ele não ser morto, ele teria que cumprir esses 12 trabalhos. Aí eu trago para vocês, um dos 12 trabalhos era matar o leão da Nemeia, que vivia assombrando e assustando as pessoas na região de Nemeia. Só que, como ser sobrenatural, o leão da Nemeia, ele tinha, galera, a pele dele era impenetrável. Não existia arma de fogo na época. Matava-se as feras a flecha, mas a pele do leão da Nemeia não penetrava nada. Então, o Hércules, descobrindo isso, ele tinha força descomunal, então ele resolveu matar o leão da Nemeia por enforcamento, né? Por estrangulamento também. E ele tinha uma força tão poderosa que num único abraço ele quebra todos os ossos do leão. Só, galera, só vamos ver isso realmente nos mitos, ok? O povo era muito criativo. Então, finalizando essa videoaula aqui, espero que vocês tenham gostado e percebido o quanto é fácil identificar um mito. Se você ler uma história e tiver como personagens seres sobrenaturais, espaço sagrado ou floresta, um tempo indeterminado, né? E seres humanos com forças descomunais, com certeza você está lendo um mito. Se a função do texto é explicar algo, né? Algo do nosso universo, com certeza vocês estão diante de um mito. E no final eu trago o pensamento de um filósofo, porque esse filósofo grego, Platão, ele foi responsável pela criação do mito da caverna, em que a história é mais ou menos assim, as pessoas estão presas numa caverna de costas para a luz. Então elas viam suas imagens refletidas, né, na caverna e elas acreditavam naquilo ali, até que um dia resolvem sair dela. E aí o Platão conta essa história para ele explicar para nós, né, um filósofo grego muito antigo, a importância do conhecimento, é o conhecimento que te leva à luz. Como o nosso canal é de educação, eu trouxe esse pensamento para vocês, ó. Nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A tragédia real da vida é quando os homens têm medo da luz. E a luz aqui é metáfora do conhecimento. Então, para o filósofo Platão, uma criança ter medo do escuro é normal, mas a maior tragédia do ser humano é ele não buscar o conhecimento, ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula sobre o gênero textual mitos. Tchau, até a próxima!